Olá, família Feal, tudo bem? Vocês acham o espírito pode influenciar o meu pensamento? Se você disser assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, esse negócio aí de influenciar, eu acho que não. Acho que ele não tem capacidade de influenciar. Isso é coisa para médium. Comigo não acontece isso. Olha, cuidado, com todo respeito, se você pensar isso, você está redondamente enganado. Vamos aprender a respeito desse assunto? Você sabe que no livro dos Espíritos, na questão 459, é muito famosa, os Espíritos revelam para o Kardec que, olha, frequentemente os Espíritos dirigem, influenciam a nossa vida. O Kardec faz uma pergunta curiosa: e os meus segredos? Eles têm acesso aos meus pensamentos, aos meus segredos, aquilo que eu estou lá guardando no meu íntimo? Com certeza, nada escapa da ação dos Espíritos. Inclusive, ele diz assim que constantemente você está cercado por uma multidão de espíritos. Então, tudo que a gente acha que a gente faz em segredo, em secreto, na verdade, estamos cercados, assim como a Bíblia diz, né, Paulo de Tarso, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que coisa! Como a doutrina espírita revela cada vez mais essa relação íntima com o mundo espiritual. E deixa eu te dar aqui um exemplo muito curioso a respeito disso, por exemplo, no livro Libertação, onde o André Luiz, o mentor Gubbio, eles ali, um juiz de direito, ele é visitado pelo plano espiritual e durante o sono que ele desprende do corpo físico, ele tinha dado uma sentença lá que não tinha sido muito justa e ele é levado. Os mentores conversam com ele, explicam a situação e dizem para ele que aquilo não estaria certo, que ele tinha sido aplicado apenas de uma maneira incorreta. E aí, quando ele volta para o corpo, aliás, um detalhe, né? Ele não se lembraria totalmente do sono. Até o mentor Gubi comenta assim que o corpo humano ele não está preparado para viver simultaneamente essa vida no mundo espiritual e a vida do mundo físico. Por isso que muitas vezes a gente perde muitas informações a respeito do que acontece no momento que a gente desprende do corpo e esse retorno ao corpo físico. Pois bem, esse juiz de direito, quando ele retorna ao corpo físico, ele não lembrou de toda a conversa, das explicações, dos detalhes ali, por que que ele cometeu aquela injustiça, mas ele guardaria a intuição, a influência do mundo dos espíritos a respeito daquele caso, que ele deveria agir com mais justiça. Ele sentiria, na hora que ele for rever aquele processo, de uma compensação. Você vê como no dia a dia da nossa vida a espiritualidade está a todo momento. Vou dar um outro exemplo para vocês no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o André Luiz está acompanhando ali o grupo espiritual. Você sabe que um trabalho espiritual não acontece só dentro de uma casa espírita ou dentro de um núcleo religioso. Esse trabalho prossegue, às vezes os tratamentos prosseguem. E o André Luiz acompanhava o conjunto do trabalho espiritual, e quando ele estava andando na rua, ele viu uma ambulância passar. Olha só. Quando ele viu a ambulância passar, viu ali um espírito luminoso, magnífico, ele achou que era um anjo ali acompanhando aquela ambulância junto com um profissional de saúde que estava ali no seu trabalho. Ele pergunta: Nossa, quem seria esse encarnado, né? Seria um eleito celeste, alguém muito especial para ter junto com ele aquele ser de luz tão maravilhoso, né? E os mentores explicam: Olha, André, ele é um trabalhador honesto, ele faz aquilo com amor, ele deseja realmente ajudar as pessoas. Por isso, ele usufrui, tem ali, goza da presença de um espírito luminoso que está junto com ele, auxiliando naquela função, interferindo com ele, influenciando, dando as melhores direções, inspirando ele a trabalhar de uma maneira muito mais segura, porque ele faz jus a esse auxílio. Então, o mundo espiritual está intimamente ligado, até no dia a dia, onde não há um processo religioso propriamente dito, mas o mundo espiritual está nos cercando, nos auxiliando, a todo momento nos influenciando. E para o lado ruim também? Para o lado ruim também. Vou dar um exemplo aqui muito interessante do livro Distante de Deus, da médium Nadir Gomes, e ele conta os bastidores dentro de um presídio, o presídio do Carandiru. E ali, um espírito chamado Fábio, ele comenta que na vida criminosa dele, ele foi muito auxiliado pelo plano espiritual, a ponto dele desviar ali, onde a polícia ia pegar ele, olha, não passa por ali, passa por ali. Você vê como o mundo espiritual inspirava ele ao melhor caminho para ele ser vamos dizer assim, para ele ser beneficiado na parte criminosa. Inclusive, ele ascendeu rapidamente na organização criminosa pelo sucesso que ele obtinha. Ele transportava drogas e ele nunca era pego. Ele sempre conseguia se desviar da polícia.
por conta do auxílio mediúnico que ele recebia dos espíritos inferiores. Olha que coisa! E aí ele relata toda essa peculiaridade a respeito disso. Então, a todo momento nós estamos conectados com esse mundo espiritual. Isso não é coisa de médium, não. Independentemente de sermos médios ou não, estamos interrelacionados. Você sabe que o livro Roteiro, Emmanuel diz assim que na época, lá quando o livro foi escrito, em 1952, havia 3 bilhões de pessoas de encarnados na Terra. E ele diz assim, fazendo um censo espiritual, né? Um controle demográfico do mundo espiritual, ele diz assim: olha, agora na Terra, lá naquela época, tem 20 bilhões de pessoas desencarnadas. Quase 7 vezes mais de desencarnados para encarnados. E essas pessoas estão à nossa volta, influenciando. A gente aprendeu que essa ligação ocorre no plano mental. Então, por isso que você não ouve com o ouvido um espírito te dizer. Essa informação vem através da sua glândula pineal. Então, essa informação brota dentro de nós. E como que a gente vai fazer para distinguir se isso é uma inspiração, se isso é uma intuição que eu tenho, como é que eu vou saber a respeito disso? A gente precisa nada mais que conhecer a essência dos nossos atos. Até Kardec pergunta isso, né? Os espíritos vão responder isso para ele: olha, você não percebeu que você pensa uma coisa, daqui a pouco vem uma corrente contrária, você pensa de uma maneira diferente? Tá aí. Essa influência espiritual acontece a todo momento. Você até muda de opinião nos seus pensamentos. Isso prova para você que a todo momento você está ao sabor de determinadas influências. Então a gente deve, de uma maneira agora, conhecendo nesse momento que temos essa influência direta do plano espiritual, ter mais cuidado ainda do que estamos pensando, do que estamos alimentando, do que estamos permitindo que esse pensamento traspasse o nosso coração e a nossa mente. Se somos influenciados, estamos tendo que tomar cuidado, porque a gente pode fazer coisas que não quiser, que a gente não deseja. Até o Paulo de Tarso diz isso, né? Aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, lá em Romanos. E não chegamos ainda no livro de Jesus, né, onde ele diz assim lá em João: quem dentre vós me convencerá de pecado? Nós não, estamos surfando ainda, buscando nessa oscilação, né, de sobe e desce, nessas ondas, buscando o equilíbrio. Estamos ainda instáveis, por isso o orar e vigiar nunca foi tão pertinente para nós. Se estamos aí à deriva dessas influências espirituais a todo momento, como Kardec diz, né, esses espíritos nos acotovelando, estão à nossa volta, olha a responsabilidade nossa. Então, meus amigos, esse é um assunto muito interessante. Não acredito que você, só por você não ser médio, estaria imune a esses pensamentos. Não, pelo contrário. Nós estamos aí conectados a todo momento, já que somos permeáveis, influenciamos e somos influenciados. Então, nada mais é importante do que a gente agora conhecer a natureza dos nossos sentimentos, daquilo que a gente permite que o nosso coração sintonize e se conecte com o plano espiritual. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a atenção de todos. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.